comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Galo contra a equipe do Mirassol em uma partida que, a meu ver, pode marcar uma mudança, né, na qualidade do jogo do Galo. Eu não vi isso acontecendo anteriormente com a equipe do São Paulo, né, com o comando do São Paulo, mesmo nas duas partidas contra a equipe do Bolívar, mesmo na partida em casa em que a equipe se classificou. Na minha opinião, ali a situação não foi nada agradável. Claramente que os torcedores viram muita coisa de positivo, né? Mas o torcedor tem o direito de ver sempre aquilo que ele bem desejar. Analisando friamente a equipe contra a equipe do Bolívar, não havia apresentado nada de novo. Nesse jogo contra a equipe do Mirassol, eu vi algo novo aparecendo. Então, as expectativas dos torcedores se conectam com possibilidades reais, né, de uma recuperação na temporada. A qualidade dessa recuperação, né, que tipo de resultado essa recuperação vai entregar? Outros 500, né? O mais importante é que eu vi sinais de uma recuperação pela primeira vez, tá? Bom deixar claro que a equipe foi a campo com essa linha de 3, né, que provavelmente vai ser utilizada pelo São Paulo na maior parte das partidas, dos jogos, né, com o Lianco, o Vitor Hugo e o Júnior Alonso. Júnior Alonso precisa ter maturidade. No momento como esse, o jogador não pode ser expulso ao dar uma cotovelada no adversário, né? Não dá para aceitar isso de um jogador tão experiente. E vamos lá, gente, para de passar pano pro jogador, tá? Para. Depois ele vai lá, olha, depois do vermelho, quando o jogador vai lá e olha o jogador que tá caído no chão, é porque ele sabe o que ele fez. Tá? Isso aí é maturidade, isso é coisa de moleque. Não dá para fazer um negócio desse num momento como esse. Tá? Colocou em risco a vitória do Galo, que precisou depois deixar de lado completamente, né, o ideal São Paulino, né, de posse de bola. A equipe terminou com 30% de posse de bola contra a equipe do Mirassol. Ou seja, a equipe do Galo, de certa forma, no segundo tempo, em alguns momentos, foi amassada pela equipe do Mirassol. Muito disso se deve ao Júnior Alonso, mas muito disso também se deve ao Mirassol. Tá? Por que é importante essa vitória? Porque o Mirassol não é um time qualquer. Não é. Quem assistiu esse jogo sabe perfeitamente do que eu estou falando. Tá? A equipe que conseguiu chegar muitas vezes à área do Galo e que tem características interessantes, claramente é um dos times mais bem treinados hoje no Brasileirão. Em geral, quando a equipe pressiona, ela quer fazer gols, né? E ela acredita que pode fazer gols, leva muita gente para dentro da área. Um erro, e este erro, né, foi possível de ser visto, inclusive no jogo do Galo, muito no jogo do São Paulo, tá? Por exemplo, no jogo do São Paulo na Libertadores, né, contra a equipe da Liga de Quito, aí foi um espetáculo desse tipo de erro, né? A equipe leva muita gente para dentro da área, né? E aí, mesmo quando tem um ou outro jogador do lado de fora da área, essa bola não é retornada para que esse jogador possa ativar uma grande opção de finalização, que é a finalização de fora da área. Uma finalização de fora da área pode perfeitamente, né, se deparar com o corpo de algum atleta que esteja dentro da pequena área, né, ou da grande área, e essa bola ser desviada. Contudo, a quantidade de jogadores enorme, né, dentro da área também pode gerar um desvio no corpo e aí tirar do goleiro, né? O arremate de fora da área é muito importante no futebol. E quando a equipe geralmente leva muita gente para dentro, não usa essa tática de mandar a bola para fora para que alguém arremate. O Mirassol fez isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Parece que não escapa nada à equipe do Mirassol em termos de treinamento, o que deve fazer em campo. O ajuste, o nível de ajuste da equipe do interior de São Paulo é realmente brutal. E é esse nível de ajuste que dá competitividade para uma equipe que tem um elenco que, vamos combinar, né? Você queria trocar de elenco? Você que critica o elenco do Galo, fala que é ruim e tal, você trocaria pelo elenco do Mirassol, que está lá na zona de classificação Libertadores de América? Claro que não, né? Então ali não é o elenco, não é a qualidade do elenco. É importante que você que critica tanto o jogador entenda esse esquema tático é vital, né, para fazer com que a individualidade apareça em campo, né? Já tivemos na história do futebol inúmeros exemplos sobre isso. Na América do Sul, exemplos em times como o Del Valle, não atual, mas o Del Valle de outros momentos, a Defensa e Justiça da Argentina e muitos outros, né? Então o Mirassol tem essa qualidade, o Mirassol tem profundidade, né? É um time que costuma... nesse jogo, por exemplo, contra a equipe do Galo, a equipe teve 11 escanteios. 11!
tá? Procura aí qualquer equipe média, tá? Qualquer equipe que esteja na parte média da tabela para baixo, né? No último jogo dessa equipe, se ela teve 11 escanteios. Mesmo os times grandes. Então é um time que tem uma variação. Por que eu tô falando do Mirassol aqui? Para falar, para destacar a importância dessa vitória do Galo. 1-0, tá, de certa forma no final, no sufoco, foi uma grande vitória. Mas uma grande vitória, tá? Da equipe do Galão da Massa aí contra a equipe do Mirassol, que teve 24 finalizações contra 11 do Galo. Dá para 24 contra 11, tá? E se terminasse empatado a partida, tava tudo bem, viu, gente? Não é um absurdo, não. Não deporia em relação à qualidade do jogo do Galo, mas em relação à qualidade do jogo do Mirassol. Agora, o que também é importante pontuarmos aqui, quando o adversário tem 11 chances, tem 24 finalizações, né? E o jogo termina 1-0. Também podemos falar, né, que o fechamento dessa área foi muito bem elaborado pela defesa do Galo, tá? Os aspectos defensivos do Galo foram muito atuantes nessa partida, e isso é interessante porque o modelo sampaulino, do São Paulo e do passado, é aquele tipo de modelo que a equipe marca quando ataca, né? A cada jogador cabe a função de construção e também de marcação, né? Então, quando isso não funciona, a equipe fica muito desprotegida, inclusive. Esses são os problemas que acompanham alguns desses técnicos ao longo da sua carreira, problema que já acompanhou o São Paulo mesmo, né, em alguns momentos de sua última passagem pelo Atlético Mineiro, né? Agora, o que a gente não via muito no São Paulo no passado era a equipe se defendendo, né, enquanto atuava, se defendendo tão bem, fechando tão bem os espaços, né, quando atua no seu campo de defesa, tá? No primeiro campo, tá? No segundo campo, no segundo terço do campo também, né? No terceiro terço do campo, né? Também essa marcação é bem exercida, mas sobretudo, tá? No primeiro terço do campo, tá? Que é a principal parte ali, é a parte inicial ali do campo, a parte inicial ali do campo de defesa. Esse tipo de proposta mostra claramente que o Sampaoli, ele também se abriu a novas possibilidades, né, em termos de como a sua equipe deve jogar. Diante das dificuldades, vamos recuar. A gente vê no movimento bielcista no mundo inteiro, né, inúmeros técnicos no mundo inteiro que utiliza das ideias do Bielsa, a gente vê, né, isso acontecendo, né? Técnicos que começam a priorizar demais também os aspectos defensivos. Não aquele recuo covarde, né, que a gente via, por exemplo, né, no Fortaleza do Vojvoda, tá? Que já há muito tempo o Vojvoda já não é mais um técnico bielcista. Em nada, absolutamente nada, tá? O São Paulo, herdeiro dessa filosofia de futebol, né, também vem mudando. Agora, não basta querer mudar. Ao mudar, tem que mostrar qualidade, tá? E o que a gente viu nessa partida foi muita qualidade. Por isso que eu digo para você que eu vi sinais positivos, né? Porque eu vi a equipe se defendendo muito bem com o São Paulo e ao se defendendo melhor do que se defendia com o técnico ultrapassado, já aposentado, ninguém sabe, né? Que aí também tem alguns problemas com a justiça, né? Não deveria estar livre, né? Respirando a liberdade e tal. Enfim, mas essa é outra conversa, né? Ou seja, o técnico anterior do Galão da Massa. Tá? Então, ao se defender, eu vi o Atlético se defendendo melhor com o São Paulo do que com o Cuca. Tá? E ao chegar no campo de ataque, notoriamente no primeiro tempo, né, quando a equipe teve 11 jogadores, quando a equipe tentou fazer o seu gol, a gente via triangulações que tinham funcionamento melhor do que nas partidas anteriores. Triangulações, né, com triângulos mais fechados para permitir também o passe, e isto é importante porque mostra que o técnico reparou no que não funcionou tão bem nos outros jogos e tentou fazer ajustes. Como esses ajustes nem sempre ocorrem, né, nem sempre são possíveis tão rapidamente, né, como é que a gente atenua isso aí, né? Então as triangulações são vitais para que a equipe consiga progredir e consiga chegar ao terço final do campo, né? Quando elas não estão funcionando bem, eu preciso ajustar. O ajuste pode demorar tempo. Então, o que eu faço para atenuar isso? Eu reduzo os espaços dos triângulos, né? Isso favorece com que o meu portador da bola consiga passar a bola com mais facilidade e o receptor, ao receber essa bola, já tem uma opção de passe muito mais aberta e facilitada também. A gente viu isso nessa equipe do Galo.
A gente viu triangulações, a gente viu a busca do fundo em alguns momentos, ainda precisa melhorar, né? É uma busca ainda tímida, mas que já aconteceu. Claramente que a gente olha para a equipe do Galo, a gente vê que alguns jogadores, Caio Paulista, estava aí presente também, né, no jogo e tal. Caio Paulista, que não jogou mal, vamos combinar, né? Um outro jogador que não foi mal, na minha opinião, foi o Igor Gomes, fazendo justiça aí, tá? O Igor Gomes ainda é um jogador com dificuldade para acertar grandes passes longos, mas é um jogador que tem evoluído sim com o Sampaoli, tá? Agora, eu preciso falar de um jogador aí que entrou em campo na segunda etapa, né? E que para mim foi bastante interessante aí para a equipe do Galo, tá? E aí, gente, eu acho assim, eu acho que é muito importante a gente ter uma visão, uma visão muito clara sobre o trabalho do técnico, tá? Uma visão muito objetiva sobre o trabalho do técnico, para nós podermos criticar quando o técnico merecer a crítica, para nós elogiarmos também quando o técnico merecer. Em outros momentos eu disse, olha, tá precisando melhorar, né? Tem alguma coisa que não está funcionando, né? Agora, nesse jogo, aquilo que não funcionou foi muito ditado por circunstâncias da partida, como a expulsão de um jogador e também pela capacidade do time adversário de frustrar todas as tentativas do Galo de ter um jogo ainda melhor sucedido, né? Então, o Mirassol é um ótimo time de futebol, que aprende rapidamente dentro de campo, né, aquilo que precisa. Então, ele consegue identificar o que está funcionando no jogo do adversário e consegue bloquear muito bem, né? Então, para esses bloqueios, a gente viu, né, o Galo atuando de uma forma também interessante, quebrando esses bloqueios. E isso se deve muito ao técnico. Bom, para tanto, vamos aqui elogiar o Sampaoli de novo, né? Quando o Biel foi contratado pelo Galo, eu vi muita gente falando, é mais um, não sei o que, tal, palavras nas redes sociais, é um carniça, não sei o que, é isso, é aquilo, tal. Falo, gente, não é bem isso. É um jogador de baixíssimo perfil, que ele entrega aquilo que é cobrado dele. Então, o custo-benefício de um Biel se paga muito facilmente, mas muito. Eu não sei o que está acontecendo com os analistas no futebol brasileiro, com os jornalistas e tudo mais. Então, quando esse jogador foi contratado, eu falei, olha, esse jogador, ele é interessante. E ele começa a mostrar que ele é interessante mesmo. Agora, o Cuca bancaria o Biel? Não. Não bancaria. Quem está fazendo isso é o Sampaoli. Por isso, neste caso também, ponto para o Sampaoli. Eu acho que o Biel, ele consegue entregar muita coisa para a equipe quando a equipe atua ali no terço final. Então, deixando claro, né? Outra coisa, né? Biel entrando em campo, Biel jogando, né? O Rony, neste caso, também atuando. Podemos falar aí que o técnico resolveu também descansar o Hulk e tal. O fato é que o Hulkão da galera esteve onde? Esteve no banco, juntamente com o Scarpa, juntamente com o Arana e assim por diante. Ou seja, o técnico sim foi com um time também alternativo. E o que é mais interessante é que o time alternativo, ele não perdeu qualidade, né? Isso mostra também se o técnico leva jogadores diferentes para a equipe e a equipe mantém qualidade, neste caso até recuperou qualidade, é porque o treinamento está sendo muito bem sucedido também, né? A ponto de que tanto os jogadores do time titular como os jogadores do time reserva começam a se aproveitar muito bem desses treinos e entregar qualidade dentro de campo. De qualquer maneira, o Hulk precisa descansar, porque o Hulk ele já não é nem sombra do que foi no passado, não é nem sombra do que foi na temporada passada, né? Talvez já esteja caminhando aí para o final da sua carreira. Se for o caso, tá tudo bem. Foi uma carreira brilhante, inclusive para mim, um dos grandes jogadores que o Galo contratou aí nos últimos anos, mas também dá para compreender se ele já não tiver mais, já estiver caminhando para o fim da sua carreira. É prematuro afirmarmos isso, pode ser apenas um momento circunstancial, circunstâncias podem estar atuando para que o Hulk não consiga jogar bem, mas o fato é que ele não está bem. E, para tanto, importa muito que o técnico entenda isso e não o coloque para jogar, tá? O Cuca faria isso? Não faria. Ponto, portanto, novamente para o Ambrecito. Grande vitória do Galo, gente. Fiquei muito feliz. Por que você não fez o vídeo pós-jogo? Problemas pessoais, né? Ligados aqui ao excesso de trabalho e também uma questão de saúde. O mais importante, contudo, é que o vídeo está aí. Espero que vocês curtam. Deixa o like, deixa um comentário. Poder mandar um pix? Posso mandar, Josa? Pode mandar um pix aí. A chave está aí no comentário fixado. Muito obrigado. Sorte demais ao Galão da Massa que está precisando muito, gente. É isso.